Olá, meu nome é professora Andréia e hoje nós vamos trabalhar com figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Objetivos: dominar o uso de figuras de linguagens corretamente, instigar o entendimento de palavras em sentido figurado, desenvolver o hábito de leituras e interpretação corretas. As figuras de linguagem são recursos linguísticos que transmitem a ideia de modo criativo e original, transmitindo o sentido não literal das palavras. Organizam orações, afastando-se da estrutura gramatical padrão, dando destaque a um desses elementos. Essas figuras de linguagem são classificadas como figuras de som, figuras de construção, figuras de pensamento e figuras de palavras ou semânticas. Então aqui nós temos as figuras de linguagem. Então, as figuras de palavras ou tropos, né? Temos aqui os comparação, metáfora, catacrese, metonímia, antonomásia, sinestesia. Temos figuras de pensamento, antítese, paradoxo, eufemismo, ironia, hipérbole, personificação, gradação e apóstrofe. Temos as figuras de construção, ou sintaxe, hipérbato, elipse, zeugma, pleonasmo, polissíndito, assíndito, anacoluto, anáfora e silepse. Figuras sonoras: aliteração, assonância, onomatopeia e paronomásia. Nesse sentido, ao analisar um texto ou expressão, é preciso observar se o empregado foi denotativo ou conotativo, justamente pelo fato que, conforme a organização das palavras, o efeito dado pode ser diferente. A linguagem denotativa é aquela cujo significado se encontra no dicionário, sendo concreto ou imaginário. Mesmo a palavra sendo no sentido denotativo, ela pode ter significados diferentes por ser polissêmica, cabendo ao leitor identificar o significado. A conotação é o inverso da denotação. A significação da palavra não corresponde à significação estável, ou seja, ao valor representativo como símbolo de um elemento. O seu significado corresponde a uma transferência do significado visual para um sentido figurado. Exemplos: a corrente marítima não manteve o barco na rota. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que se sente o quanto deixou de cumprir. Esse verso de Chico Buarque. Na primeira oração, que as palavras corrente e barco foram empregadas denotativamente. E no segundo exemplo, as mesmas palavras são conotativas, sendo que corrente é uma metáfora de resistência e barco significa mudança de rumo. A linguagem conotativa está diretamente ligada às figuras de linguagem. As figuras de linguagem são usadas para valorizar o texto, tornando a linguagem mais significativa. As palavras são empregadas no sentido figurado, conotativo. Palavras que rompem seu sentido convencional, atribuindo efeitos expressivos. São figuras de palavras: comparação, metáfora, metonímia, sinédoque, catacrese, sinestesia, automásia, alegoria. As figuras de pensamento são processos estilísticos que se realizam na esfera do pensamento, no âmbito da frase. Nelas intervém fortemente a emoção, o sentimento, a paixão. Essas figuras são recursos de linguagem que se referem ao significado das palavras, ao seu aspecto semântico. São figuras de pensamento: antítese, apóstrofe, paradoxo, eufemismo, gradação, hipérbole, ironia, prosopopeia, perífrase, reticência e retificação. As figuras de síntese ou de construção dizem respeito a desvios em relação à concordância, coesão entre os termos da oração, sua ordem, possíveis repetições ou omissões. Essas figuras são construções a partir de omissões, repetição, inversão, ruptura e concordância ideológica. Metáforas. Ela utiliza palavras dentro de uma frase com um significado totalmente novo, para expressar uma ideia ou acontecimento. A palavra dentro dessa frase foge totalmente de seu sentido literal e se torna figurado. Exemplo:
Meu problema é só a ponta do iceberg. Na verdade, o que a frase quer dizer é que o meu problema é pequeno perto de um iceberg, que é imenso. Metonímia. A metonímia é parecida com a metáfora, porém utiliza palavras de significados próximos para dar sentido às frases. Uma palavra pode substituir outra, com uma proximidade semântica muito grande. Exemplo: eu adoro ler Machado de Assis. Você não irá ler o Machado de Assis, e sim as suas obras. Porém, a frase tem um significado facilmente compreendido, e o uso do nome do autor atribui o significado na oração, indicando que o leitor gosta de fato são dos livros que o autor escreve. Esse é um exemplo de metonímia. Sinestesia. São as misturas de sensações que indicam um sentimento. A sinestesia existe de verdade e acontece em algumas pessoas, que ao ouvirem sons, veem neles cores ou sentem gostos, cheiros, entre as misturas de sentidos. Exemplo: pela primeira vez, ele foi atingido pelo calor do ódio. O personagem da frase não sentiu calor de verdade, mas a palavra está associada a um significado afetivo, de conforto. Assim como o oposto frio está muitas vezes associado à solidão, à falta de sentimentos e outros. Catacrese. A catacrese é o nome que se dá a algo que não tem um nome específico. É quando uma palavrinha empresta sua estrutura para nomear alguma outra coisa. Surgem então dois significados totalmente distintos e que não estão associados. É algo que já existe na linguagem e que não foi inventado pelo autor da frase. Exemplo: a asa da xícara trincou. A asa é uma parte do corpo de um animal, mais especificamente das aves. A xícara não tem de fato uma asa, como esses seres vivos. Porém, foi usada essa palavra para nomear a alça de segurar a xícara. Assim forma-se a catacrese. Antítese. O prefixo anti já promove uma ideia de oposição, e é exatamente isso que acontece com essa figura de linguagem. São palavras opostas usadas juntas para expressar algo. Exemplo: passou tanta raiva que estava suando frio. A palavra suor indica calor, verão, sol. Já frio tem significado totalmente oposto. É gélido e não está nem um pouco relacionado ao suor. Porém, mesmo sendo contrárias, elas conseguem criar harmonia e sentido para a frase, reforçando o fato da pessoa estar com muita raiva. Paradoxo ou oxímoro. São palavras opostas, mas que acabam dando mais ênfase para o que foi dito. Apesar de terem significados opostos, podem muitas vezes ser usados no mesmo contexto. Algumas vezes pode parecer sem lógica, mas isso possui sentido real. Também são usadas para mostrar ironia. Exemplo: aquela pobre mulher rica perdeu seu esposo. A mulher é rica, mas ao mesmo tempo uma pobre coitada. O sentido foge um pouco do que se pensa para formar a frase. Eufemismo. São palavras ou expressões que têm o mesmo significado, mas se substituem. Uma pode ser usada no lugar da outra, sem alterar o sentido da frase. Mas geralmente acabam atribuindo um significado mais leve. Exemplo: o filho da minha tia descansou em paz. O que a frase realmente remete é que o filho da minha tia morreu. Porém, para tornar a frase menos pesada e mais sensibilizada, são usadas outras expressões ou palavras que parecem menos depreciativas. Hipérbole. A hipérbole é a frase o contrário do eufemismo. Enquanto o eufemismo deixava as situações mais leves, a hipérbole causa um exagero ou desconforto. Ela intensifica os fatos para dar uma maior importância para eles. Exemplo: ela está explodindo de tanto chorar. Ela não está explodindo de verdade. A pessoa apenas chorou demais e está desconfortável com a sensação. Para passar o que está sentindo, ela faz o uso da hipérbole para intensificar o fato de ter exagerando no choro. Ironia. A ironia é bastante conhecida e utilizada pelas pessoas. Na linguagem escrita, é um pouco mais difícil percebê-la. Você fala uma coisa, mas o seu significado é totalmente oposto. Exemplo: anda tão depressa como uma tartaruga. No significado real, o que eu quis dizer é que anda devagar igual uma tartaruga, pois a tartaruga é um animal lento. Mas a lentidão acaba sendo tão grande que a pessoa se torna sarcástica e usa a ironia. Apóstrofe. Apóstrofe é a invocação de algo ou alguém para indicar e expressar algum sentimento como surpresa, indignação ou outros. Um apóstrofe bastante comum é meu Deus. Até mesmo ateus
pessoas que não acreditam em Deus a utilizam. É apenas uma figura de linguagem e não está associada à religião. Exemplo. Minha Nossa Senhora! Não acredito que adiaram a festa de aniversário. O significado pode variar de acordo com o restante da frase. Quando proferida, o significado não foi louvor a Santa Nossa Senhora, mas sim de indignação do fato que foi dito depois, sobre a adiarem a festa de aniversário. Personificação ou prosopopeia. A personificação e a prosopopeia são a mesma coisa. Acontece quando as pessoas atribuem sentimentos ou sentidos racionais a elementos irracionais. E quando acontece a personificação de um ser inanimado. Exemplo. A planta ficou feliz ao ser trocada de lugar e colocada ao sol. A planta não ficou feliz de verdade, mas deve ter se notado um maior desenvolvimento e melhoramento dos aspectos visuais dela, ao pegar mais sol. Objetos não têm sentimentos ou fazem alguma ação, mas isso pode ser usado na língua portuguesa para expressar acontecimentos. Pleonasmo. O pleonasmo é muito utilizado, mesmo sem que a gente perceba. Na mesma oração, ele utiliza mais de uma palavra ou expressão que acabam significando a mesma coisa e deixam a frase redundante. Exemplo. Preciso descer para baixo as escadas. Se você está descendo, não há necessidade de repetir para baixo. Cacofônia. A cacofônia é quando uma palavra utilizada em seguida da outra causa uma estranheza ao falar, podendo facilmente ser confundida e tornar um novo significado. As últimas sílabas de uma palavra se juntam com as iniciais da palavra seguinte e podem parecer algo diferente de que o fato foi dito. Exemplo. Dei um beijo na boca dela. O boca mais dela parece cadela. Em alguns casos, pode modificar totalmente o significado da frase. Elipse. A elipse é quando ocorre a omissão de um termo da frase, mas mesmo assim ele pode ser percebido e fica subentendido de que aquilo foi dito. Na elipse, a palavra não foi dita anteriormente e mesmo assim a mensagem pode ser compreendida. Exemplo. Me devolveram minhas panelas. Há emissando eles na frase, mas sabe-se exatamente o que aconteceu. Não é preciso que a palavra esteja ali para que a compreendamos. Mesmo oculta, a frase continua com o mesmo sentido. Ambiguidade ou anfibologia. A ambiguidade não só é uma figura, mas também vício de linguagem. Ela acontece quando o texto fica com duplo sentido, não podendo ser compreendida de maneira absoluta. Pode ser proposital ou não, acontecendo por falta de clareza na oração. É mais utilizada na linguagem artística, mas deve ser evitada em redações ou textos técnicos. Exemplo. O homem contou ao outro que seu pai estava doente. Não é possível compreender que estava doente se era o pai do homem que deu a notícia ou do que recebeu. A frase acaba ficando com duplo sentido e não é compreendida por completo. Onomatopeia. A onomatopeia é utilizada para reproduzir um som, um ruído ou barulho. É muito utilizada em histórias de quadrinho. Quando escrevemos um som de qualquer tipo, estamos o representando através da onomatopeia. Exemplo. Au! Uivou o lobo para a lua cheia. O au está apenas representando o barulho feito pelo lobo, não se tratando de fato de uma palavra da língua portuguesa, mas da representação do uivo. Hipérbato ou inversão. O hipérbato não é o uso de uma palavra ou expressão em si, mas da mudança na sequência da oração. A ordem direta dos termos é alterada, mas mantém seu sentido. O usual para a construção de frases é sujeito mais verbo mais complemento. Porém, no hipérbato, a ordem não é necessariamente esta. Exemplo. São como filhos esses gatos para mim. A frase usual seria: esses gatos são como filhos para mim. O sujeito foi posicionado para o meio da frase, ao invés de estar no início. Porém, ela continua com sentido quando trocamos a ordem comumente utilizada. Anáfora. Anáfora é a repetição de palavras para dar ainda mais ênfase no que está sendo dito. As repetições acontecem sucessivamente no começo de orações, períodos ou versos. Exemplo. Esperei crescer, esperei me formar, esperei ganhar dinheiro e acabei nunca vivendo. A palavra esperei foi repetida várias vezes, mesmo sem precisar estar ali, e o uso constante reforça a ideia de que a pessoa ficou aguardando por muito tempo, deixando um significado ainda mais profundo do que se não houvesse as repetições. Esperei crescer, me formar, ganhar dinheiro e acabei nunca vivendo. Então esse é um exemplo de anáfora. Alusão.
é uma referência ou citação. Ela relaciona um texto a outro, de forma implícita ou mesmo explícita. Sendo assim, é possível citar acontecimentos, personagens, pessoas, trabalhos e outros que já existem em outras obras. Por exemplo, eles eram apaixonados como Romeu e Julieta. Romeu e Julieta são personagens muito reconhecidos da obra de William Shakespeare e retomados na frase para dar sentido e explicar o tamanho da paixão entre o casal da frase. Aliteração. A aliteração é uma repetição de sons consoantes que podem ser iguais ou apenas bem semelhantes entre si. É mais comum no começo de versos e frases, mas pode ser usado no meio ou no fim da oração, sem problemas. Exemplo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A sílaba fe se repete várias vezes na frase, formando um ritmo para toda a frase, unificando-a. Quase todos os trava-línguas utilizam a aliteração. Comparação. Usa-se para comparar dois termos, ajudando na explicação de algo ou estabelecendo uma relação comparativa com outro objeto. Exemplo. Seus olhos brilham como a luz do luar. Antonomasia. Figura de linguagem usada quando uma palavra é substituída por um substituto que a caracteriza, mas não necessariamente um sinônimo. Exemplo. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ou a Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro. Então esse é um exemplo de antonomasia. Gradação. Figura de linguagem caracterizada pela enumeração de fatos ou informações sequenciadas de forma crescente ou decrescente. Exemplo. O céu, o sol, o mar, o chão, o tudo e o nada. Hipérbole. Quando é usado do exagero para enfatizar aquele momento do texto ou a título de dramatização. Exemplo. Rosinha estava quase morrendo de fome. Anáfora. Quando há repetição constante de uma mesma palavra de uma forma proposital e sem ser considerada uma redundância. Na maior parte das vezes, ela é separada pelo uso correto da vírgula. Exemplo. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cantasse, se você morresse. De Carlos Drummond. E agora, José? Então esse é um exemplo de anáfora. Polissíndeto. Figura de linguagem representada pela repetição de uma mesma conjunção. Exemplo. Ou você come, ou você fala. Os dois juntos não dá. Quiasmo. Quando é usada uma palavra repetidamente na mesma frase para configurar a repetição daquela mesma atividade ou para enfatizar aquele feito. Exemplo. E se lembrou, e se lamentou, e esqueceu, e se lembrou novamente. Exemplo de quiasmo. Silepse. Ocorre quando a concordância verbal é feita com uma ideia, transitando entre feminino e masculino, ao longo da sentença. Exemplo. A gente, substantivo feminino, é velho, adjetivo masculino. Zeugma. Quando é feita a substituição de uma palavra por outra, para evitar a repetição de um mesmo termo. Funciona de forma muito semelhante à elipse. Exemplo. Ele gostava de cachorro, e eu de gatos. Assíndeto. Figura de linguagem usada quando a conjunção é excluída, sendo substituída por uma vírgula ou outra utilização para fazer a sequenciação das informações. Exemplo. Fui ao mercado e comprei melão, banana, abacate e feijão. Então, esses são exercícios de fixação. Na frase abaixo é usado qual figura de linguagem? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Alguém sabe me dizer? Então, essa é a primeira pergunta. Vamos pensar. A número 2. A frase da música Beijinho no Ombro, da Valesca, é um exemplo de aquela música Beijinho no Ombro, o recalque passa longe. Alguém sabe essa? Número 3. A frase vou subir para cima é um exemplo de... Alguém sabe essa? O relógio fez tic-toc. Exemplo de... São 4 exercícios aqui que eu propus para a gente avaliar o que foi aprendido até agora. Então, alguém já sabe o que quer dizer? A primeira pergunta lá. O rato roeu a roupa do rei de Roma. É um exemplo de...
A aliteração, né? Muito bem. A número 2. A frase da música Beijinho no ombro da Valesca Popozuda é um exemplo de ironia. Ela está sendo irônica na música. Número 3. A frase vou subir para cima é um exemplo de pleonasmo. É o mesmo que descer para baixo. Né? E a número 4. O relógio fez tic-toc. Exemplo de onomatopeia. É o mesmo que o uivo do lobo. E assim por diante, né? O latido do cachorro que faz au au. Esse é um exemplo de onomatopeia. Então, espero que tenham gostado da minha aula de hoje e obrigado pela atenção.